Eu quero te contar hoje quais são as barreiras que faz com que a sua mensagem não seja eficaz e que fazem afastar o seu público de você. E quando eu falo mensagem, eu estou falando tanto em texto, quanto em vídeo, quanto em venda presencial, nas redes sociais, na imprensa, nas entrevistas, o que for, no seu site, não importa. Quais são as barreiras que fazem com que o seu conteúdo não seja aprovado pelo seu cliente? A gente fala tanto em gatilhos mentais que para provocar essa conexão inconsciente do seu público com a sua marca, mas a gente não falou ainda sobre as barreiras, o que provoca o oposto, né? Então, no momento que você tem consciência que existem também situações em que você afasta o seu público, você pode evitá-las, né? E aqui por isso que eu estou hoje. Vamos falar das barreiras. Eu vou te contar quais são as barreiras que repelem o seu público diante da sua comunicação eficaz, aquela que deveria ser assertiva, né? Então, primeira coisa, a percepção seletiva do seu público. A gente já falou tanto em percepção seletiva. A gente sempre fala que mapa não é território, que o cliente, o seu consumidor, ele tem uma forma de enxergar o mundo que é diferente da sua. Isso é a percepção seletiva. Ele vai extrair daquilo que você fala só o que lhe interessa, né? Isso tanto você tem que ter consciência porque é uma barreira. Muitas vezes você vai falar A, B, C e ele só vai extrair o B, né? Que é aquilo que interessa para ele. Então você tem que estar ciente e saber que se você tem uma mensagem muito importante para passar para o seu público, você tem que ser muito objetivo, porque a tendência é que ele capte muito pouco daquilo que você fala. A filtragem do seu público também é outra questão, é outra barreira sobre a sua mensagem eficaz, aquela poderosa que tu queria passar para o teu mercado. Então você diz para o seu mercado, vamos supor que você está fazendo uma tese de política e você faz um discurso, monta um discurso e o cliente só pegou, o consumidor final, ele só assimilou um pedacinho, né? Não só a percepção seletiva, mas não só aquilo que lhe interessa, mas mais do que isso, ele filtrou e só pegou um pedacinho daquele montante que você falou como sendo importante, como fazendo parte de um contexto da sua mensagem. Isso também pode ser que barre a eficácia da sua comunicação, né? Pode ser que repila aquela ideia original de passar uma comunicação assertiva. A sobrecarga de informação é outra barreira que é o que ocasiona as outras duas, né? Então, quando você, como eu já disse, você tem que ser muito objetivo, né, nas comunicações. Por isso que, geralmente, quando a gente dá uma entrevista, seja rádio, TV, a gente tende a entender, a gente sabe que 1 minuto muitas vezes é muito, porque nós somos orientados a sempre ser objetivos nas mídias, né? A gente tem que, é aquela coisa, usar sujeito, verbo e complemento, acabou. Você não pode ser prolixo, né? Você não pode ficar rodando a mensagem, porque você vai dar uma sobrecarga de informação para o seu cliente. Às vezes você vai querer ajudá-los trazendo dados, e dados são importantes, é um gatilho de marketing, né? Porque traz tendências, traz história, enfim, valida o que você está dizendo, mas quando você usa em excesso, você está dando uma sobrecarga de informação para o seu cliente que vai poluir a cabeça dele sobre os conhecimentos que você está trazendo e vai potencializar a questão do filtro e da percepção seletiva dele, que é o que a gente falou antes. A inconsistência da sua mensagem também é algo que barra muito o sucesso da sua comunicação, né? O que é inconsistência da mensagem? É você fazer um discurso que não tem embasamento nenhum, né? É você ficar no campo do achismo, é você ficar no campo da ideologia e daqui a pouco não trazer verdade nem congruência sobre o que você fala diante da realidade. Essa inconsistência de mensagem que não é validada, que não convence o seu consumidor, ela vai fazer sim o seu consumidor ficar distante de você. E muitas vezes, às vezes, não voltar. A sua linguagem, a forma como você fala também pode ser uma barreira.
Porque muitas vezes eu vou falar, meu público pode gostar do meu jeito de falar ou não, pode gostar do meu tom de voz ou não. E eu tenho que estar ciente com isso e cada vez tentar melhorar mais. Os jargões é outra questão na verdade é onde as pessoas os profissionais mais esbarram quando vão montar mensagens que deveriam ser assertivas, eles caem muitas vezes nisso porque há muito estudo e muita técnica envolvida naquele profissional que está muito segmentado, né? São os jargões. Então você imagina um economista, um engenheiro, um médico, um advogado, que às vezes está falando para o público leigo e usando muitos jargões técnicos que são da sua área, mas que o público, por ser leigo e o público final, não entende. Então, essa falta de entendimento e esse uso excessivo de jargões faz realmente com que a mensagem fique mais difícil e faz com que com que o público seja repelido dessa mensagem, de absorver essa mensagem. E a outra questão é a falta de atenção, né? Outra questão que é provocada muito nas mensagens é a falta de atenção do público, né? Muitas vezes a gente trabalha mensagens que não despertam interesse nem atenção do seu público. E isso vai fazer com que a sua mensagem também não seja eficaz. Então, os principais motivos que fazem com que a sua mensagem tenha barreiras de sucesso para o sucesso são essas colocações que eu trouxe para vocês. É a percepção seletiva que seu cliente tem, né? O filtro que ele faz, a sobrecarga de informação que muitas vezes ele recebe, a inconsistência da mensagem que muitas vezes ele não entende sobre o que você está falando, a linguagem que você usa, que às vezes não está ok para o estilo que o seu público-alvo tem, os jargões técnicos que muitas vezes você usa e ele não entende, o seu público leigo não entende, e a falta de atenção e interesse que seu público eventualmente pode ter diante de uma mensagem que você quer falar. Como é que você minimiza isso? Como é que você soluciona isso? É simplesmente se colocando no lugar do seu receptor, do seu público, né? Da outra pessoa. Você que se coloca no lugar da outra pessoa e a partir disso você tenta entender como é que ele está recebendo aquela informação que você está passando. E aí você faz uma avaliação e faz os ajustes necessários que você entende como sendo importantes, tanto na sua forma de falar, quanto na sua forma de vender, quanto na sua forma de produzir textos, conteúdos, vídeos que são aí distribuídos através dos seus canais institucionais ou através das suas redes sociais, enfim, das suas apresentações, suas palestras, dos seus treinamentos e por aí adiante. Espero que eu tenha conseguido trazer alguns insights, né, para você diante das barreiras da comunicação eficaz. E vamos aí em frente falando sobre autoridade, influência no mercado e construção de imagem para o seu marketing de sucesso.